Eu volto agora a chamar o Alexandre Senechal para falar desta vitória do rubro-negro diante do Inter. É com você, Ale. Diga lá, Ale. Diga lá, Ale, né? Deu pra ouvir aqui no fundo aí o Israel Baroni na nossa técnica. Digo sim, Israel, digo sim, porque ontem foi uma noite histórica para o Atlético, alguns tabus quebrados. Já eu falo sobre isso. Primeiro vamos falar sobre o jogo. De novo o Furacão com o primeiro tempo abaixo do ideal, né? Abaixo do que o torcedor e que também a comissão técnica espera do time. Segundo tempo de domínio completo, o Atlético foi muito bem na segunda etapa, chegou aos 2 gols, principalmente com as entradas de Christian, Canóbio e Vitor Bueno, conseguiu mudar a sua cara no jogo e fazer um grande segundo tempo lá no Beira-Rio, chegando a 3 vitórias em 5 partidas do Brasileirão, o que coloca o Atlético momentaneamente no G4 do Brasileirão, no 4º lugar por enquanto. É claro, a rodada termina hoje, depende dos jogos da rodada para a gente saber em que posição o Atlético termina essa 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Turra concedeu entrevista após a partida e falou sobre a sua avaliação do jogo de ontem contra o Inter. Eu acredito que no início do primeiro tempo nós deixamos um pouco a desejar assim, nessa questão de intensidade sem a bola, de encurtamento no adversário. Porém, nós somos sabedores que nós também vindo, e isso vale a pena ressaltar, que hoje o futebol está muito dinâmico, está muito intenso. E principalmente o desgaste mental conta muito. Nós viemos de 2 jogos extremamente desgastantes, o Libertad fora de casa para Libertadores e o Flamengo, mentalmente principalmente, e nós sabíamos que poderia ter esse início um pouco desgastante na parte mental. Aí quando a questão da parte mental é uma série de circunstâncias. Porém, nosso grupo, como é um grupo experiente, tem jogadores já com uma casca bem forte nesse aspecto, foi o que nós havíamos conversado, as coisas aconteceram com as modificações, e no segundo tempo nós fomos muito agressivos com e sem a bola. Então, é o processo, é jogo a jogo, mas dentro das características que cada jogo impõe, nós estamos sendo felizes, principalmente no intervalo e nas modificações, que os jogadores que estão entrando, fresco mentalmente e também fisicamente, estão fazendo a diferença. Principalmente nesse mês de maio, né? O Furacão começou o mês com 3 vitórias nas primeiras 3 partidas deste mês. Em abril tinha somado 2 derrotas. O Atlético, que tem o melhor aproveitamento da Série A entre os 20 clubes da Série A do Brasileirão, só 3 derrotas em 27 jogos na temporada, também são 3 empates e outras 21 vitórias, considerando já a de ontem contra o Internacional. 81,5% de aproveitamento o Furacão tem na temporada sob o comando do técnico Paulo Turra. Paulo Turra falou, fez essa avaliação sobre o primeiro e segundo tempo e falou também sobre o domínio que o Furacão implementou sobre o Internacional, principalmente na segunda etapa no jogo de ontem lá no Beira-Rio. No momento que nós equilibramos, nós começamos a tomar conta do jogo. E, inclusive, novamente estou falando, no primeiro tempo. E no segundo tempo nós dominamos e era para ter feito até mais gols. Por quê? Porque nós, com as substituições, foram 4 substituições, ou 5? Foram 5, o Matheus foi no finalzinho. E faz a diferença, porque além de estarem frescos fisicamente, nós temos um ambiente muito forte, um ambiente de vestiário muito forte, e eu falo para eles, nós não vamos ganhar o jogo no primeiro e nem no último minuto. Nós vamos ganhar o jogo durante os 90 ou 100 minutos, então é todo um processo. E não tenho que falar assim, porque agora o primeiro tempo o Atlético sempre faz, o primeiro tempo não muito bom, o segundo tempo. Faz parte. Mas uma coisa é certa, é muito difícil hoje uma equipe manter um ritmo durante os 2 tempos. Nós estamos tentando equilibrar e o mais importante de tudo, estamos conseguindo vitórias importantes que nos estão dando uma margem boa de confiança, muita confiança. E pronto, estamos na ponta de cima de ambos os campeonatos que nós estamos disputando. Então, Turro falando desse domínio, que o Atlético merecia até mais gols, Principalmente na segunda etapa, o Vitor Roque teve 2 grandes chances e acabou parando no goleiro Kehler do Internacional. O Atlético fez 2-0, conseguiu o segundo gol no finalzinho com o William Bigode e poderia, de fato, teve chances, criou no segundo tempo para conseguir mais gols. Paulo Turra também falou sobre algumas quebras de tabu e por isso que eu tinha falado que a noite foi histórica para o Atlético. No Brasileirão, o time não vencia o Inter no Beira-Rio desde 1998, um tabu que já durava 25 anos.
É claro, como eu lembrei no início do programa, o Atlético ganhou do Inter na final da Copa do Brasil no Beira-Rio, mas pelo Campeonato Brasileiro desde 98, então, portanto, na era dos pontos corridos, lá desde 2003, o Atlético não tinha nenhuma vitória sobre o Internacional no Beira-Rio. Além disso, o Furacão também conseguiu a sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro jogando fora de casa, e encerrou um tabu que o Internacional tinha desde junho do ano passado. O Inter não perdia no Beira-Rio. A última derrota havia sido no Brasileirão do ano passado, 3-2 para o Botafogo, lá em junho, quase 11 meses, o Inter sem perder dentro de casa, e o Paulo Turra falou sobre esses números. Além de uma vitória convincente, uma vitória maiúscula, nós quebramos tabus. O Inter fazia 27 jogos que não perdia em casa. Pelo que foi me passado nos pontos corridos, na era dos pontos corridos, o Atlético nunca ganhou do Inter no Beira-Rio. Então são realmente tabus. E outra, nós não estamos falando nós estamos falando de um Inter, né? Um clube com uma grande história como o Atlético do futebol brasileiro. Então realmente é um feito muito, muito importante o que aconteceu hoje, tirando, né, a apresentação que nós tivemos. Então, nós estamos muito felizes, porém, nós somos sabedores que vamos comemorar hoje e até amanhã cedo. A partir de amanhã, a gente já começa a pensar no próximo adversário, e nós somos sabedores que nós temos que provar dia após dia. E é isso que a gente implanta dentro do vestiário, e o vestiário nosso é muito forte, jogadores identificados com o clube, jogadores que amam o que fazem, que são profissionais de excelência, e pronto. Aí o Paulo Turra, então, falando sobre essa noite vitoriosa e histórica para o Atlético jogando lá no Beira-Rio. E aí, antes de entregar para vocês algumas informações. A gente falou bastante no programa de hoje, no programa de ontem também, durante os últimos dias, sobre a Operação Penalidade Máxima, agora na sua fase 2, em que Pedrinho e Brian Garcia, o lateral esquerdo e o volante do Atlético, foram citados. Caso parecido com o do Aleph Manga, eles não foram indiciados, não estão sendo processados, mas foram citados nas conversas dessa máfia de aposta esportiva que coordenava todo esse esquema. Pedrinho e Brian Garcia foram afastados, estão à disposição no CT do Caju, treinando normalmente, mas em horários alternativos, separados do elenco. Então, um caso diferente, como o advogado do Manga trouxe no programa de hoje, o Manga será reintegrado. No caso do Brian Garcia e do Pedrinho, não, os jogadores estão afastados até que a investigação transcorra e o Atlético tenha a definição do que aconteceu de fato, se Pedrinho e Brian Garcia são culpados ou não.